tempo tá passando muito rápido. Vai ficar um pouco fora de casa. O Felipe até falou, gente. Sorriso. Cansa. Vai lá, Amanda. Pega, Amanda. A sensação que eu tenho às vezes na vida é de que a gente nunca faz as pazes com o tempo. Num dia a gente acorda e reclama que o tempo tá passando muito rápido. No outro dia a gente acorda e reclama de que o tempo tá passando muito devagar e as coisas precisam acontecer. E a gente fica nessa. A gente nunca faz as pazes. A gente nunca tá satisfeito. Quando a gente tem 5 anos, a gente quer ter 10. Quando a gente tem 10, a gente quer ter 15. Quando a gente faz 15, a gente quer ir pros 18 pra tirar carteira. A gente faz 18, tira carteira e a gente quer ter 25. Quando tem 25, não tá suficiente. A gente quer ir pros 30 pra ter estabilização financeira. Nos 30, a gente começa a voltar com saudade dos 20. Quando faz 40, a gente tem saudade dos 18. Nos 60, a gente tem saudade de ser criança. Ou seja, a gente nunca tá satisfeito. Eu não acho que o problema seja a idade que a gente atinge, né? O tempo passando nas nossas vidas, mas o quanto a gente deixa ele passar de qualquer forma, o quanto a gente vive no automático. E a questão é, por que a gente tá com pressa? Você, por que você tá com pressa? E tá com pressa de quê? Tem dias que eu levanto, gente, e parece que eu preciso levantar rápido e pegar um ônibus que só sai uma vez no dia, sendo que esse ônibus às vezes passa de 15 em 15 minutos. Eu sou uma pessoa meio visual, então eu consigo visualizar melhor os meus problemas visualmente. Então, tipo assim, a sensação que eu tenho realmente é essa, de que eu acordo e eu preciso correr, porque a vida é um ônibus que passa uma vez por dia, sendo que passam vários ônibus de 15 em 15 minutos. Vocês conseguiram entender o que eu tô querendo dizer? A gente corre muito atrás das coisas o tempo todo e a gente não desfruta do momento que a gente tá vivendo. E a gente fica nessa pressa, nessa angústia, afoito. E o final do dia sempre é o mesmo questionamento. Por que que eu tô correndo? Por que que eu tô com pressa? Do que eu tô correndo? O que eu tô perdendo que eu preciso correr? O que tem lá na frente que eu não consigo esperar o dia passar tranquilamente? O que tem nos 30 anos que eu com 27 não posso viver os meus 27 tranquilamente? Eu preciso correr pra chegar aos 30. Nada, não tem nada. O amanhã nem pertence a nós, gente. Eu tava conversando com o Felipe esses dias, a gente nem sabe se o amanhã vai existir. A gente não sabe. A gente não sabe quando a gente vai, né, partir de uma dessa pra melhor. O amanhã, ele é uma incógnita na nossa vida. De certa forma, a gente corre contra o tempo pra algo que ainda nem existe, que é o amanhã. E, cara, eu fico pensando às vezes, velho, mano, eu tenho 27 anos. Por que que eu tô com tanta pressa na vida? Por que que eu tenho essa sensação de que, meu Deus, eu tô ficando velha, eu não tenho mais tempo pra fazer as coisas? Se eu tenho só 27. Às vezes você que tá vendo esse vídeo aí é até mais novo que eu. Correr contra o tempo cansa. E por que que eu, com 27 anos, preciso ter a minha vida resolvida? Casamento, filho, casa própria, carro do ano, emprego dos sonhos, salário perfeito, corpo perfeito, saúde perfeita. Por quê? Tá que algumas coisas nessa lista talvez eu já tenha ticado, né? Eu sou casada. Mas, gente, por que que a gente tá correndo tanto? Por que que a gente tá correndo tanto pra construir aos 20 algo que poderia ter sido construído a vida toda? Eu anotei aqui no meu caderno guerreiro uma frase que eu vi do Shakespeare no Pinterest. Sofremos muito com o pouco que nos falta e desfrutamos pouco do muito que temos. Ou seja, a gente nunca tá satisfeito. E aqui entra num dilema, porque aí as pessoas vão falar, poxa, mas aí você nunca tem que correr atrás das coisas na vida? Tá, mas a gente precisa correr como se a gente fosse correr a São Silvestre? A gente não pode, sei lá, conquistar as coisas na nossa vida conforme a vida for passando? Volto a me questionar, porque eu, aos 27, preciso ter tudo do que às vezes uma pessoa com 50 ainda não conquistou.
E nessa neura de ter todas as coisas, conquistar todas as coisas e ser todas as coisas num pouco espaço de tempo, a gente não aproveita a nossa vida. E aí a gente vai dormir cansado, acordar cansado e viver cansado. Por quê? Porque a gente tá sempre correndo. A gente tá sempre com pressa. Nosso corpo vive em estado de alerta como se a gente estivesse reagindo a um assalto o tempo todo. Por quê? Porque a gente vive como se a gente estivesse reagindo a um assalto o tempo todo. Isso é o que minha psicóloga diz sobre a minha ansiedade. A questão é, eu acho que a gente tem que ter um filtro, sabe? Eu acho que a gente tem que ter uma barreira contra essas coisas. E obviamente a gente sabe que isso é um padrão imposto pela sociedade, porque todo mundo tem que conquistar o seu 1 milhão com os seus 25 anos. Tá, mas quem disse isso? Onde tá escrita essa regra? Porque eu não lembro de ter lido nenhum manual onde diz isso. Eu acho que esse é um exercício perfeito. Filtrar aquilo que a gente absorve de verdade. Colocar como se fosse uma peneira, sabe? O pessoal que vai lá garimpar, passa tudo na peneira pra tirar as sujeiras, aquilo que não vai ter proveito, e deixa só o que realmente eles querem. Eu acho que a gente precisa disso. Quando a gente consome conteúdo na internet, quando a gente escuta as pessoas, quando a gente lê livros, a gente tem que peneirar, filtrar aquilo que realmente faz sentido pra nossa vida. Porque a questão é que eu acho que a gente tá absorvendo muita coisa que às vezes não é pra nós, e a gente tá adoecendo por causa disso. E a gente fica nessa loucura, afoito, correndo. E aí eu volto a me questionar. Por que eu tenho que ter a minha vida totalmente resolvida aos 27? E te convido a fazer essa reflexão aí com você. Às vezes você tem 18, 15, 30. Por que você tem que estar com a sua vida totalmente resolvida? Já dizia a Bíblia, gente. Basta cada dia o seu próprio mal. Por que a gente tá buscando o mal do dia que nem chegou ainda? Enfim, fica essa reflexão aí. Que sorriso! Achei que você ia de bike, já te mandei mensagem falando que era pra ir de carro. Pô, nem li, velho, direito. É mesmo? Em cima da árvore? Gente, o Felipe veio andar de skate e eu vim pra ficar um pouco fora de casa. Vendo? Me dá oi pro vlog. Porque ela tá mais tímida, não quer andar? E olha o tanto que é sério essa questão da gente filtrar o que a gente escuta das pessoas, né? O que a gente lê, o que a gente assiste, enfim. Uma pessoa comentou no meu vídeo. E eu, às vezes, acho que essa pessoa nem comentou de maldade, mas ela comentou no meu vídeo. Ah, nem sei por que eu caí nesse canal aqui, mas queria te falar pra você não fazer cortes nos vídeos, porque não fica natural, as pessoas gostam de naturalidade. Vídeos como o seu, cheio de cortes, tem vários, e você precisa se destacar. Eu fiquei olhando assim, isso me incomodou um pouco, eu até li esse comentário ontem, a minha mãe tava aqui em casa com meu padrasto. O Felipe até falou, gente, Gabi, não liga pra isso, né? Enfim, filtra. E realmente, gente, olha o tanto que se a gente não tomar cuidado, a gente se leva pelas coisas que as pessoas falam, que às vezes não são coisas que vão agregar na nossa vida. Eu comecei a editar esse vlog que eu estou vos falando neste momento e eu já comecei a me incomodar com o fato de eu ter cortes. E não tem como, gente, não ter cortes, porque eu tenho uma certa dislexia na hora de falar. Por mais que algumas pessoas até comentaram que eu falo muito bem, na hora de expor as minhas ideias, eu tenho um certo... Eu travo um pouco, sabe? Então, querendo ou não, tem que ter cortes. Não tem como ter um vídeo sem corte nenhum. E essa pessoa me deixou com... Sabe aquele negocinho que você fala, não tô gostando mais do que eu tô fazendo? Mas eu não vou deixar isso me abalar. Não tem como não ter cortes. Todas as pessoas têm elogiado os meus vídeos, a forma como eu tenho exposto as minhas ideias, as minhas reflexões. E é isso, gente. Tem que ter corte, porque eu fico muito, tipo... Aí eu fico tentando lembrar o que eu vou falar. Por isso que eu sempre anoto. Enfim...
resumindo tudo isso que eu estou dizendo, pra vocês perceberem o tanto que a gente precisa filtrar. Não é tudo que as pessoas vão falar pra gente que vai agregar alguma coisa na nossa vida. Talvez as pessoas às vezes nem falem as coisas por mal. Às vezes falam por mal sim, mas não é sempre também. E aí vai de você saber reter aquilo, reter o que é bom de fato, e saber filtrar as coisas, né? Pegar aquilo que vai realmente fazer sentido, que faz sentido pro momento e que vai fazer sentido pra você. Sobre aquele assunto que a gente estava conversando ontem, eu sinto que às vezes essa pressão que as pessoas e a sociedade põem pra gente, ainda que de forma inconsciente talvez, ou consciente, né? Eu sinto que isso suga todas as nossas energias. Por exemplo, ano passado, em setembro, eu saí do meu serviço CLT. E aí eu já tinha meu estúdio, né, de design, e eu já trabalhava, né, com coisas por fora, mas não era fixo, assim, sabe? Eu autônoma completamente. E aí, a partir disso, né, cumpri aviso em outubro, aí eu fiquei outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro agora, 4 meses que eu tô trabalhando por mim mesma, sabe? Por conta própria. Que loucura que foi esse início de ano. Sério, eu nessa neura de querer, tipo assim, em 4 meses, escalar o meu estúdio a um nível, assim, absurdo e querer fechar, tipo assim, 15 contratos por mês. Isso não existe. E aí você vai entrando nesse limbo de se comparar, e aí você pesquisa outras pessoas também, tipo assim, pra se inspirar. Mas a inspiração, ela é boa, contanto que você use aquele filtro que eu falei ontem. Porque se você for se inspirar para gerar uma comparação que não vai ser benéfica pra você, essa inspiração não é válida, porque vai começar a te fazer mal e vai começar a te fazer você olhar pra si mesmo de forma ruim, como se você estivesse atrasado, como se você não fosse bom o suficiente, como se você estivesse sendo deixado pra trás, como se você, ai meu Deus, não presto, o que eu faço é ruim. Mas não, às vezes a outra pessoa ela já tá fazendo isso há muito tempo. Às vezes aquele designer que eu sigo e tem o próprio estúdio já faz isso há 5 anos e eu faço há 4 meses, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que falta um pouco a gente também, como eu falei ontem, filtrar as coisas que a gente absorve, sabe? Filtrar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente se inspira, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente lê e tudo mais. Porque senão realmente a gente vai ficar louco. Ainda mais quando a gente fala sobre ser autônomo, né? Porque assim, cara, você tem que dar seus corre. Se você não der seus corre, é você por você e é isso. Ou você dá seus corre ou você volta pro CLT. E tipo assim, cara, eu amo a vida que eu tô levando agora. Tipo assim, eu e o Felipe trabalhando aqui com o nosso estúdio. Mas eu não posso romantizar a ponto de falar pra vocês que é perfeita e não tem nenhum defeito. A questão não é nem defeito, mas dificuldades e assim, dificuldades e desafios, né? Que toda empresa, que toda pessoa que trabalha pra si mesma enfrenta. Mas, gente, nada, nem se compara, né? Eu poder, tipo assim, fazer o meu horário e tudo mais. Mas a pressão é bem intensa, então a gente tem que estar, ó, com a cabeça boa, porque senão fica doida. Então é isso, eu vou fazer agora, gente. Comprei um patinho ontem, vou fazer o estrogonofe de carne, arroz. A minha mãe voltou, gente. Eu nem contei pra vocês, né? Mas minha mãe voltou. Ela tinha ido morar em outro estado, aí aconteceu algumas coisas, ela voltou. Eu gostei, nem imagina. E ela trouxe banha de porco, gente, pra mim. Não sei se vocês usam isso, mas a comida fica muito boa quando se faz com banha de porco. E é mais saudável do que o óleo mesmo, sabe? A gente nem compra óleo aqui em casa, porque algumas coisas a gente tenta ser mais saudável, sabe? Mas, enfim, é isso.